Como melhorar, como ser melhor do que você é. E a hipnose é um instrumento fantástico para isso, porque você consegue passar uma barreira incrível, a barreira do impossível, a barreira do não posso, a barreira das crenças limitantes. Então a hipnose ela é muito utilizada para você parar e atravessar aquele diálogo interno chato, aquele diálogo interno que interrompe o seu processo de melhora. Você consegue, através da linguagem hipnótica, transpor essa pessoa chata que tem dentro de você, que fala, não, não posso, não consigo, não deveria. É aquele jeito de se comunicar com o seu processo interno, diretamente. Por isso que ela é tão magnífica, porque por mais que a pessoa diga para si mesma várias vezes e tenha crenças limitantes gigantescas, com a linguagem hipnótica a gente consegue transpor esta barreira, né? E da mesma maneira que nós temos no nosso cérebro uma barreira, né, encefálica, né, que não deixa bobeira ou nutrientes ruins, processos ruins entrarem no nosso cérebro, a gente também tem esse sistema. E a hipnose está aí para isso, para ajudar a gente a transpor, entrar diretamente no inconsciente da pessoa, né, conseguir levar a informação para realmente aquele que quer melhorar. Né, que normalmente não é o diálogo interno que está atrapalhando, as crenças, as experiências passadas. Isso tudo não importa para a PNL. O que importa é você conseguir, através de uma linguagem bem feita, transpor esse processo. Hipnose é estudada há muito tempo. A hipnose existe há milhões de anos, não, mas ela existe desde que o ser humano começou a desenvolver a comunicação. Porque as histórias que a gente contava antigamente, quando a gente estava lá na nossa tribo e contava sobre um acontecimento, contava sobre a caça, contava sobre a experiência dos antepassados em volta da fogueira, é um jeito de você hipnotizar alguém. Porque você está o quê? Levando histórias para o ouvido das pessoas à sua volta. E isso é hipnose também. Não é simplesmente você conseguir fazer a pessoa feche os olhos e coma a cebola e acha que é uma maçã. Isso é só um jeito de você trabalhar a hipnose, que é o processo muito mais do hipnose de palco, que tem o seu fim, tem o seu motivo de entretenimento. E aqui na PNL a gente não trabalha esse lado, a gente trabalha muito mais o lado da hipnose, a linguagem hipnose, que é aquela que vai transpor essa barreira encefálica que muitas vezes atrapalha você no seu desenvolvimento, que são os seus diálogos internos, que são as suas crenças limitantes, muitas vezes as experiências que você teve no seu passado que não foram boas e hoje muitas vezes atrapalha. A linguagem é hipnótica por natureza. Se você está se comunicando, você está hipnotizando. E muitas vezes a gente não repara o quão importante é você saber se comunicar de forma efetiva e saber o que você está dizendo. Porque, por exemplo, eu posso contar uma experiência minha, só que dependendo de como eu conto a experiência minha, eu faço você entrar na minha história, ou não. Por exemplo, semana passada, eu estava lá correndo no parque e eu resolvi comer, aqui no Parque do Ibirapuera, perto de casa. E eu resolvi comer um daquelas aperitivos, aquelas coisas que tem no parque. Tomar uma de coco. E sabe quando você toma alguma coisa que parece estar muito boa, só que você tem uma pulga atrás da orelha e você percebe, eu acho que isso vai me fazer mal. E aí você começa a se sentir mal só de imaginar que aquilo vai fazer mal para você. Ou melhor, muitas vezes a gente começa a contar experiências nossas para as outras pessoas que são negativas. E se a gente usa uma linguagem efetiva, a pessoa entra no mundo da gente. E a pessoa se sente mal junto com a gente. Quem é que nunca teve uma amiga, um amigo, que começou a contar uma história terrível, de um acontecimento terrível, uma experiência terrível, e você entra no mundo dela? Porque ela estava hipnotizando você sem saber que estava hipnotizando. Porque ela estava usando uma linguagem hipnótica, sem saber que estava usando. Porque toda linguagem é hipnótica. Ela vai influenciar sempre você, o tempo todo.
né? Se você está ouvindo, você está sendo hipnotizado. A diferença é, você está aceitando, entrando no mundo da pessoa, ou você está se dissociando do que ela está dizendo para você. Então, você tem como evitar as hipnoses negativas. Por exemplo, quantos professores na nossa infância não nos hipnotizaram, falaram, você não é bom em matemática, você não é bom em artes, você é ruim nisso, você é ruim naquilo, você nunca vai ser nada no futuro. Então, é muito comum a gente ter recebido hipnoses dos nossos pais, da religião, de amigos, do colégio. Então, a gente sempre foi hipnotizado. E o tempo todo a gente é hipnotizado pela sociedade, pelas pessoas à nossa volta. Então, a hipnose nada mais é do que você se comunicar efetivamente com outro ser humano. Por isso que qualquer treinamento de PNL, você está aprendendo hipnose. Talvez não seja a hipnose formal, onde você fecha os olhos e faz aquela respiração e entra num processo interno. Mas a comunicação, ou melhor, a hipnose conversacional, ela é uma das mais incríveis. Porque você consegue, de verdade, fazer com que alguém passe por uma experiência sem necessariamente fechar os olhos. Então, a hipnose tem a ver com isso. Porque quando você está se comunicando com outro ser humano, você está usando uma linguagem efetiva. Se você usa uma linguagem efetiva, você transpõe essa barreira neurológica, essa barreira do inconsciente que a gente diz, né? Muita gente diz que tem um diálogo interno muito acentuado, que fica nervosa, que fica isso. Mas a partir do momento que você começa a aprender a contar histórias e usar a comunicação para influenciar a pessoa sem ela notar que está sendo influenciada, você começa a fazer mágica. E óbvio que existe o processo de ética. Você pode usar isso para o lado negativo? Pode. Mas você pode usar isso para o lado positivo. Você pode, todos os dias, através da linguagem efetiva, influenciar alguém a ter mais esperança, a acreditar que é possível melhorar, a acreditar que muitas vezes o dia de amanhã vai ser melhor, a fazer uma pessoa dar um sorriso, uma história, uma piada bem contada, faz alguém sorrir. Fazer alguém dar risada do próprio problema é lindo. Quando você vai e faz uma pessoa dar risada do próprio problema, você está diminuindo o impacto desse problema na cabeça dessa pessoa. Então, fazer isso é incrível. A hipnose é a habilidade de você se comunicar. Ponto. Todo mundo faz hipnose. Por mais que você ache que hipnose é só fechar os olhos, a hipnose é abrir a boca e falar. Uma criança hipnotiza os pais com um sorriso. Uma criança hipnotiza os pais chorando. A criança hipnotiza os pais olhando e apontando e falando alguma coisa. As primeiras palavras que uma criança diz hipnotizam os pais. Primeiro papá, primeira mamã, a criança está hipnotizando os pais, está hipnotizando os avós o tempo todo. Então, a nossa comunicação foi feita para hipnotizar. Foi feita para influenciar as pessoas à sua volta. É assim que a gente sobrevive. Fazer, por exemplo, você trazer comida para casa. O bebê está fazendo isso. Ele quer estar limpo, ele quer estar sequinho, ele quer estar aconchegante, e ele quer estar alimentado. E ele usa o quê? A linguagem que ele tem, que são as emoções, o choro, o sorriso, para influenciar os pais, influenciar as pessoas à sua volta. Então, o tempo todo, a gente usa a linguagem hipnótica. Né? Talvez não aquela linguagem hipnótica do Milton, aquela hipnose onde você fecha os olhos, mas o tempo todo a gente está influenciando. Eu estou influenciando vocês agora, com certeza. Porque a minha comunicação está entrando no seu ouvido. E o seu ouvido está fazendo o seu cérebro produzir imagens, e produzir significados, e produzir processos. E esses processos estão sendo codificados agora para você, de acordo com as suas experiências. E é isso que faz um bom hipnólogo. O bom hipnólogo entra em transe. O hipnólogo formal adora entrar em transe. Ele ajuda, muitas vezes, o próprio cliente a entrar em transe, entrar em relaxamento, porque ele está entrando. Então, o bom hipnólogo, ele começa a entrar no estado emocional de relaxamento. Ele usa uma voz de um jeito de se comunicar diferente. E ao ele utilizar nele mesmo a habilidade de se relaxar por ele mesmo, as pessoas à volta começam a relaxar. Não é mesmo? O bocejo, por exemplo. Um bocejo, muitas vezes, na hora certa, um tom de voz diferente. Quando
você olha, por exemplo, o meu rosto começar a relaxar, meus olhos relaxarem, porque realmente eu estou relaxando agora. E é óbvio que você vai junto comigo. Por quê? Isso é hipnose. É a habilidade de você entrar no seu estado emocional mais congruente possível. Porque quando você entra no seu estado de congruência, todo mundo segue você. Então, a PNL serve para isso. Para você simplesmente entrar no estado de relaxamento ou, se você quiser, qualquer outro estado emocional. Eu posso entrar no estado emocional de motivação gigante e você entra junto comigo. Porque meu tom de voz mudou, a minha face mudou, a tonacidade da minha musculatura facial mudou, tudo muda. Por quê? Você está sendo congruente entre o que você fala, como você fala, os seus pensamentos. Então, essa congruência que faz com que você consiga influenciar as pessoas.